Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar nosso curso de Cálculo 2, continuando falando sobre mudanças de variáveis. A gente já viu aí coordenadas polares, que é quando a gente vai fazer mudanças de variáveis sobre integrais duplas, que é com duas variáveis. Quando a gente vai trabalhar geralmente com circunferências, é mais fácil você transformar, mudar de variáveis das coordenadas cartesianas para coordenadas polares. A gente viu aí as coordenadas cilíndricas, que já é para integral tripla, três variáveis, já são quando o domínio está no R3, que é a mesma coisa para a coordenada esférica, que também é para integral tripla, mas no caso de coordenada cilíndrica é quando o nosso domínio é um cilindro, né? Aí fica mais fácil você trabalhar com as coordenadas cilíndricas do que com as coordenadas cartesianas. E aqui vamos falar das coordenadas esféricas, que como o nome diz, coordenadas esféricas é mais fácil quando a gente vai trabalhar com domínios que são esferas ou semi-esferas, né? Metade de uma esfera, por exemplo. Já as coordenadas cartesianas são úteis muitas vezes. Sim, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com paralelepípedo, é mais fácil cartesiano. Então, por exemplo, paralelepípedo é mais fácil cartesiana. Cilindro é mais fácil coordenadas cilíndricas. Esferas é mais fácil coordenadas esféricas. Vamos entender então as coordenadas esféricas? Então a gente tem lá as coordenadas cartesianas que a gente já viu que é x, y, z, né? A gente tem lá um x, um y e um z. E aí cada ponto é definido por um valor do eixo x, um valor do eixo y, um valor do eixo z, que é a abscissa, a ordenada e a cota. O z seria a cota. Aí a gente, para falar sobre coordenadas esféricas, vamos só relembrar um pouquinho de coordenadas cilíndricas. As cilíndricas a gente tinha o seguinte, a gente pegava o ponto e a gente ia lá e batia o ponto, refletia o ponto até bater no chão, que é no eixo XY, nesse ponto. Essa altura aqui é o Z, né? E aí a gente pegava a distância da origem até esse ponto refletido de R. R era a distância da origem até o ponto refletido. E o θ era o ângulo entre o eixo X positivo e essa reta que eu usei para medir a distância do ponto refletido até a origem, né? Esse ângulo do eixo semi-eixo X positivo até essa reta era o θ. E a gente tinha isso, né? O R, o θ e o Z eram coordenadas cilíndricas, né? Isso era coordenadas cilíndricas. O que é coordenada esférica? Coordenada esférica dos três a gente vai pegar só um, só o θ. Okay? O θ é o ângulo entre o semi-eixo positivo e essa reta aqui até o ponto rebatido. Só o θ das coordenadas cilíndricas vai ficar para a esférica. O que a gente vai adicionar? A gente vai adicionar o ρ. O ρ é o quê? É a distância do ponto até a origem. Aí a distância é de verdade, tá? Lá do ponto até a origem, não é a distância do ponto refletido no, eixo, no plano XY até a origem, que era o R. Né? No caso, é de fato a distância no espaço, lá do ponto que a gente está trabalhando até a origem. Esse é o ρ, tá? E a gente vai ter o φ. O que é o φ? Pega o eixo Z e vê qual que é o ângulo entre o eixo Z e essa reta aqui que você usou para calcular o ρ. Esse ângulo entre o eixo Z e a reta que você usou para calcular o ρ, ou seja, do eixo Z, até bater na reta que passa pelo ponto que a gente está usando, vai ser o φ. Então perceba que agora a gente vai ter um ρ. Esse de fato é a distância. Lembra que eu falei que o R não era a distância nas coordenadas polares, que era no R2 sim. Mas nas coordenadas cilíndricas não. Não era a distância do ponto à reta, era a distância do ponto à origem, desculpa. Não era a distância do ponto à origem, era a distância do ponto rebatido até a origem. Agora a gente vai usar o ρ, que de fato é, no espaço, no R3, a distância do ponto à origem. A gente vai usar o θ. O θ é o mesmo θ do cilíndrico, né? Que é o ângulo entre o semi-eixo positivo x e essa reta aqui, que bate lá no ponto rebatido. E a gente vai ter ainda o φ, né? Essa letra aqui é o φ. Então, ρ, θ, φ. O φ é o ângulo entre o eixo Z e até chegar no ponto, né? Até na reta que passa no ponto que a gente está trabalhando, né? Que é a reta que a gente usa para calcular a distância. Então, vamos apagar aqui, ó. O R a gente não vai usar. E o Z, que é a cota, também nesse caso não vai usar. Então, ó, isso daqui ó, fica lá para cilíndricas. Agora, no nosso caso, vai ficar só o ρ, o θ e o φ. Aí a gente tem algumas coisinhas para a gente tomar cuidado. É o seguinte, ó. Esses daqui são os intervalos que eles podem estar no máximo. Ou seja, não é sempre que o θ vai ser de 0 a 2π, não é sempre que o φ vai ser de 0 a π. É o seguinte,
O θ nunca, nunca, em hipótese nenhuma, pode ser negativo, e o θ em hipótese nenhuma pode ser maior que 2π, ok? O θ é sempre entre 0 e 2π, porque o θ vai começar aqui. Se for 0, ele vai estar em cima aqui do eixo x positivo. E aí ele pode ser qualquer ângulo de 0 até 2π, que é uma volta inteira, ok? Já o φ não pode ser uma volta inteira, ele pode ser só meia volta, ou seja, ele pode começar no zero. Qual que é o φ zero? É em cima do eixo z. Se for em cima do eixo z positivo, é zero. Até, e vai aumentando, até meia volta, que vai ser em cima do eixo z negativo. Então o φ pode ser de zero, que é no z positivo, bem em cima do z positivo, até você dar a volta, meia volta, que vai pegar o... meia volta seria o π, né? Que vai pegar o z negativo. Professor, e se eu quiser pegar para trás, eu não posso pegar o φ para trás? Não precisa pegar o φ para trás, porque é o seguinte, aí o próprio θ toma esse cuidado. Se você quiser pegar, por exemplo, tem um ponto aqui. Se você quiser pegar um ponto lá atrás, você pode manter o φ entre o z e o ângulo aqui entre 0 e π. O que você faz? É só você fazer o θ dar uma volta a mais, ok? Então, na verdade, você não precisa, os que estão lá para trás, você não precisa fazer o φ dar mais que meia volta, tá? Aí você faz o θ, dá mais que meia volta, e aí o φ vem até ele. Por isso que o θ é de 0 a 2π, o θ é uma volta, pode ser uma volta inteira, já o φ é meia volta só. É do z positivo, 0 até meia volta, que é π, 180 graus, né? Até o z negativo. E o ρ, como é uma distância, ele tem que ser sempre positivo, tá? Então, ou seja, esse daqui tem... Quando a gente for calcular, por exemplo, a integral tripla, que for ver os intervalos de integração, tem que ser coerente com esses intervalos. Pode ser que lá eu queira que o θ dê só meia volta e o θ é de 0 a π, pode ser. Pode ser que eu quero que o φ ande só 90 graus, não ande 180, aí o φ vai de 0 a π sobre 2, pode ser, depende de como que como a região que a gente está trabalhando vai ser definida, tá? Mas essas restrições têm que valer sempre, ou seja, o θ nunca pode ser negativo e nunca pode ser maior que 2π, ok? Esse é o intervalo máximo, vamos dizer. O φ, esse é o intervalo máximo, de 0 a π. O φ não pode ser 0 a 2π, pode ser de 0 a π sobre 4, de 0 a π sobre 2, mas nunca de 0 a 2π, por exemplo, ok? Esse é o intervalo máximo. E o ρ, que é a distância do ponto até a origem, tem que ser sempre alguma coisa positiva. Não pode ser, por exemplo, do menos 1 ao 5. Não. Tem que ser coisas positivas. Do 0 ao 3, do 1 ao 4, do 1 ao 6, por exemplo. Ok? Para deixar mais claro, vamos pensar aqui, ó, que a gente tá... Vamos supor que isso daqui é o planeta Terra. E a gente vai pegar pontos, né, dependendo das coordenadas esféricas. O ρ é o raio. Vamos supor que a Terra é totalmente esférica, então é sempre o mesmo raio, tá? Qualquer ponto que você pegar aqui sobre a Terra vai ser sempre o mesmo raio. Agora vamos fazer o seguinte, vamos deixar o φ fixo. O que é o φ fixo? Pega o eixo z, pega um φ e abre, ó, do z, abre esse ângulo φ, igual abriu aqui, tá? Tá o z, abre um ângulo φ e deixa ele fixo. Faz só o θ rodar. Aí o que acontece? O φ está fixo? Só o θ vai rodar. O que vai acontecer? Ó? Só o θ vai rodar, você vai pegar um paralelo. Então, quando você mantém o φ fixo e roda o θ, muda o θ, ele vai pegar, na verdade, um paralelo da Terra. Se você pegar um φ maior, por exemplo, vai pegar para cá, ó, esse φ aqui, e aí fazer o θ rodar, você vai pegar outro paralelo. Se o φ for 90 graus, o que vai acontecer? E você rodar o θ, vai pegar exatamente a linha do Equador. Tá, professor, mas tem como a gente também transformar lá o x em alguma coisa que depende do ρ, do θ e do φ, o y em alguma coisa que depende do ρ, do θ e do φ, para a gente mudar de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas? Sim, é essa daqui, ó. O x, eu não vou demonstrar aqui também para não deixar a aula muito mais grande aí do que já vai ser, né? Que a gente tem uma integral tripla para resolver ainda nessa aula. Então vamos lá, o x vai ser o quê? O x vai ser ρ vezes cosseno de θ vezes o seno de φ. Então, lá na função, todos os x que aparecer, você vai trocar por ρ vezes cosseno de θ vezes seno de φ. Todos os y que aparecer, você vai trocar por ρ, seno de θ vezes seno de φ. E todos os s que aparecer, você vai trocar por ρ vezes cosseno de φ. Tem uma formulazinha também para simplificar. Lembra que tinha uma formulazinha nas cilíndricas que x ao quadrado mais y ao quadrado você podia trocar por r ao quadrado? Aqui não tem o r. Né? O R, lembra que o R, ó,
Se você pegar aqui, ó, por exemplo, ó, e bater lá no chão, o R seria essa distância aqui, né? A gente não tem o R, mas tem o ρ. O ρ, no caso, vai ser o seguinte. Se você pegar o ρ ao quadrado, ele é exatamente x² mais y² mais z². Então, lá na função, quando você estiver trocando uma integral de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, se aparecer x² mais y² mais z², você já troca para ρ ao quadrado direto. Se você trocar o x por isso, o y por isso e o z por isso, e fazer x² mais y² mais z², você vai fazer um trabalhão para chegar no ρ². Então, poupa trabalho, tá? Não precisa ter esse trabalhão. Apareceu o x² mais y² mais z², você já troca direto para ρ². Só uma coisa para você tomar cuidado. Tem alguns livros que chamam esse ângulo aqui no chão de φ, e tem alguns livros que chamam esse ângulo aqui de θ, tá? Então, cuidado que pode mudar. Aí muda aqui, né? Aí no caso aqui vai ser φ e aqui vai ser θ. Então, onde é θ fica φ, onde é φ fica θ, para alguns livros, tá? No caso, eu prefiro essa notação aqui mesmo, θ aqui e φ aqui, justamente para manter as mesmas letrinhas das coordenadas cilíndricas, ok? Então, vamos ver aqui como que a gente faz a mudança de variável. O esquema é o mesmo dos outros. A gente tem uma integral tripla, ó, coordenadas polares, integral dupla. Coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, integral tripla. A gente tem uma integral tripla em função de x, y, z, ou seja, das coordenadas cartesianas, né? Um domínio, uma região do domínio de x, y, z, uma região do domínio da função f, em função de x, y, z, em coordenadas cartesianas. Como que a gente transforma isso daqui em coordenadas polares? Primeiro, a gente vai pegar essa região do domínio, a mesma região, e vai colocar em coordenadas esféricas. Então, a gente vai colocar lá o d, ρ, θ e φ. Então, o dxy e o d, ρ, θ, φ é exatamente a mesma região, não muda nada. O que muda é o quê? A forma que eu vou escrever ela. Aqui eu estou escrevendo ela em função das variáveis x, y, z, e aqui eu estou escrevendo em função das variáveis ρ, θ e φ. Tá? Então, depois que eu escrevi a região que vai ser os intervalos de integração, mudei de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha função e trocar todos os x, lembra a formulazinha? Aqui, todos os x por ρ cosseno de θ, seno de θ, φ. Todos os y por ρ, seno de θ, seno de φ. E todos os z por ρ, cosseno de φ. Lembrando que se aparecer x² mais y² mais z², você já troca direto para ρ ao quadrado. Ok? Aqui eu escrevi f de ρ, θ, φ, não é que o x troca por ρ, tá? Eu só escrevi desse jeito porque se eu colocasse aqui tudo isso daqui, ia ficar muito grande e ia ficar mais complicado, tá? Mas só para colocar que a função vai depender de ρ, θ e φ. Mas o x não vai trocar por ρ, tá? O x vai trocar por isso daqui, o y por isso daqui e o z por isso daqui. E aí a gente tem também o jacobiano. Todos têm jacobiano, só que aqui vai ter um jacobiano um pouquinho mais complexo. Olha aqui, ó, o jacobiano, ó, é o ρ ao quadrado vezes seno de φ. Por quê? Porque o dx, dy, dz é igual o ρ ao quadrado seno de φ, dρ, dθ, dφ, ok? Então, cuidado que tem o jacobiano também. Então, sempre que eu for trabalhar com coordenadas cartesianas, você vai ter que colocar o domínio em coordenadas esféricas. Sempre que você for trabalhar com coordenadas esféricas, você vai ter que colocar o domínio em coordenadas esféricas, a função em coordenadas esféricas, ou seja, trocar todos os x, y, z por isso daqui, né? Ou x², y², z² se aparecer por ρ². Colocar o jacobiano, não esqueça do jacobiano, e aí sim você coloca aqui o dρ, dθ, dφ na ordem coerente com que você colocou aqui o seu intervalo de integração, tá? Vamos a um exemplo? Aqui, ó. Demonstre a fórmula do volume de uma esfera. Vamos pensar como ficaria para eu chegar no volume de uma esfera usando integral tripla com coordenadas cartesianas. Vamos ver como que fica com coordenadas cartesianas. A gente vai ver que vai ficar uma integral difícil. E aí a gente vai para esféricas e resolve com esféricas. Então eu quero o volume. Okay? Primeiro, qual que vai ser minha estratégia do volume? Eu vou calcular uma integral aqui. Aqui eu vou colocar a esfera, tá? Essa esfera eu vou colocar aqui nos intervalos de integração dessa integral tripla. E eu vou calcular a integral tripla de 1. Né?
Vou colocar o que? Eu vou colocar dz, dy, dx. Já vou colocar na ordem que eu sei que vai ficar, tá? Mas se você não souber, coloca um DA e depois que você descobrir a ordem que você vai colocar aqui, aí você coloca aqui. Mas eu já sei que eu vou colocar dz, dy, dx. Lembra que eu falei que quando eu pego a integral dupla de 1 ou a integral tripla de 1, por exemplo, integral dupla de 1, o volume que a gente vai obter é igual à área do domínio. E se eu for calcular a integral tripla, a gente já viu isso, a integral tripla de 1, o hipervolume que a gente vai obter, que isso aqui vai obter um hipervolume. Um hipervolume o quê? De um domínio sendo uma esfera e lá no R4 a função é constante 1. Vai ter um hipervolume. Esse hipervolume que a gente vai calcular aqui, na verdade vai ser exatamente igual o volume do domínio. E a gente vai usar como domínio a esfera. Lembra? Então, sempre quando a gente vai calcular a integral de 1, na verdade isso daí vai ser igual o volume da esfera. Se for integral tripla, é igual ao volume da esfera. Se for integral dupla de 1, aí o resultado vai ser igual à área do domínio, né? Vamos colocar então a esfera aqui, e aí vou calcular a integral tripla de 1, eu vou acabar achando o volume da esfera. A esfera é o seguinte, ó, aqui está lá o eixo x, né? O eixo x, eu vou colocar, ó, eu vou usar um R genérico. Esse R, se você quiser depois trocar por 2, por 3, por 4, por 5, assim. Eu vou usar um R genérico porque eu quero demonstrar a fórmula do volume da esfera. Então esse R maiúsculo é o raio da esfera. Eu vou usar um R genérico. O x, vamos começar primeiro, ó, esse círculo aqui. Esse círculo aqui está a origem, tá? Então esse círculo está bem no chão, tá? Já que eu quero o volume da esfera, e a esfera a única coisa que eu preciso saber é o raio, tá? Para calcular o volume. Como essa esfera eu posso colocar em qualquer lugar do espaço, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o centro dela bem em cima da origem, né? E esse círculo aqui vai ficar bem em cima do chão, que vai no plano XY. E aí o x vai ficar de menos r a r. Então aqui, ó, já vamos até colocar aqui, ó. O x vai ficar de menos r a r. O y, vamos ver. Aí a gente tem aqui uma circunferência. Qual que é a equação dessa circunferência? A equação dessa circunferência é a seguinte, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Né? Uma circunferência de raio r. Uma circunferência de raio r centrada na origem tem essa equação. X quadrado mais y quadrado mais r quadrado. Aí a gente vai isolar o y. A gente já sabe que isso daqui vai ficar de menos raiz de r quadrado menos x quadrado até mais raiz de r quadrado menos x quadrado. Tá? Eu estou fazendo meio direto só porque o importante aqui é só para a gente ver que essa integral vai ficar complicada, né? Mas a gente já fez essa conta. A gente vai isolar o y, lembra que aí passa o x quadrado para lá e o quadrado passa mais ou menos raiz, né? Que vai ser aqui a parte de baixo do y e a parte de cima do y, ok? E aí falta só agora o z. Aí vamos pegar a equação dessa esfera. A equação dessa esfera é uma esfera centrada na origem. Então qual que é a equação? X quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a r quadrado. Qualquer esfera centrada na origem vai ter essa equação. E aí eu vou agora, ó, já trabalhei com x, já trabalhei com y, agora eu vou trabalhar com o z. Ó, essa integral de dentro é o z. Vamos só deixar menorzinho aqui, porque senão não vai caber o que vai aparecer aqui. Vocês vão assustar um pouquinho. Agora eu vou ter que isolar o z. Como que eu isolo o z? Primeiro, eu passo tudo para lá, eu passo menos x, o x quadrado passa menos x quadrado, y quadrado passa menos y quadrado, e esse... Opa, desculpa. E esse quadrado passa mais ou menos raiz, tá? Já fiz um pouquinho mais direto, pra gente não perder muito tempo com isso também. É só pra gente ver que fica difícil. Então vai ser de menos, mais ou menos, né? Então vai ser de menos raiz de r quadrado menos x quadrado menos y quadrado até o mais raiz de r quadrado menos x quadrado menos y quadrado. Então perceba que para a gente demonstrar o volume de uma esfera usando coordenadas cartesianas, a gente vai ter que resolver essa integral. Olha o intervalo de integração. Integral de 1 dz é fácil. Integral de 1 dz é z. Mas eu vou trocar o z por essa raiz, menos depois por essa raiz.
E aí depois eu vou ter que integrar isso em relação a y. E aí eu vou trocar no y essa raiz e essa raiz. Depois eu vou ter que integrar em relação a x. Olha o trabalho que vai dar. Olha o trabalho que vai dar. E você vai ter que cair algumas substituições trigonométricas aí no caminho. Vai dar muito trabalho. Se você for por esse caminho, vai dar muito trabalho. Só que é o seguinte, a gente está trabalhando com o domínio que é uma esfera. Uma esfera, vamos usar as coordenadas mais fáceis de trabalhar com esfera. Que é o quê? Que são as coordenadas esféricas. Então vamos recomeçar esse exercício. Esquece coordenadas cartesianas. Nesse caso, coordenadas cartesianas dá muito trabalho, muito trabalho mesmo. Ok? Esquece. Vamos para coordenadas cilíndricas. Então, primeiro, eu tenho que ver qual que é, ó. Coordenadas cilíndricas, lembra que tem o ρ, lembra que tem o θ e lembra que tem o φ, tá? Primeiro eu tenho que ver quais são os intervalos. Qual que é o intervalo do ρ? O ρ é o que? É a distância, tá? Eu quero ver a esfera toda, e lá dentro da esfera também. Então eu pego qualquer ponto que você pegar lá, se você pegar a origem, o ρ é zero, né? Que é distância zero da origem. Se você pegar qualquer ponto dentro da esfera, ou no máximo na bordinha da esfera, que a gente quer essa esfera, no máximo a borda da esfera e tudo que tem lá dentro. Esse ρ vai ter que ser positivo, maior que zero. Ele pode ser zero? Pode ser zero, porque a origem está lá dentro da esfera. E qualquer ponto que eu pegar aqui dentro dessa esfera vai ser menor que o raio, né? Vai ser menor que o raio, igual ao raio se eu pegar a bordinha, ok? Mas qualquer ponto que eu pegar vai ter uma distância da origem zero, maior ou igual a zero, pode ser zero se for a origem, e até o R. Vai ser menor que R, ou igual a R, sendo igual a R se estiver na bordinha. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, a distância para a origem vai ser entre 0 e R, com certeza. O R é o raio da esfera. E o θ? O θ vai variar onde? Ó, o θ, se você pegar um ponto aqui, por exemplo, esse daqui vai ser o ρ, ok? Que vai estar entre 0 e R. Se você pegar e refletir ele até bater no eixo x, até no plano xy, se você pegar o eixo x, por exemplo, aqui vai ser o θ. E perceba que o θ pode dar uma volta inteira, concorda? É uma esfera, o θ pode dar uma volta inteira. Então, o θ vai ser de 0 até 2π. O θ pode dar uma volta inteira. E o φ? Falta o φ. O φ é lá no eixo, a partir do eixo z. Se você pegar do eixo z e for andando até dar meia volta, o menos z, ok? Então, o z ele pode pegar qualquer valor aqui, ó. Ele pode pegar aqui, em cima do z positivo. Ele pode pegar aqui, nesse z aqui. Né? Esse daqui já seria o φ. Ele pode pegar lá embaixo, lá no z negativo, né? Que aí seria no 180. Ele pode aumentar para trás? Não precisa aumentar para trás. Que lembra que para trás, o próprio θ volta. Ele anda um pouquinho mais para pegar os pontos lá de trás. Tá? Então, o φ ele vai o quê? De 0 até π. Perceba que o θ está no intervalo máximo dele e o φ está no intervalo máximo dele, que seria a esfera. Se eu quisesse, por exemplo, metade da esfera, professor, pega a metade de baixo e cancela. Eu quero só a metade de cima. Aí é só você fazer o φ e de 0 a π sobre 2. Ou seja, você vai pegar de 0 até 90 graus. Ele não vai descer para baixo. Ok? Então você já cancelou essa parte de baixo. Se você pegar de 0 até 90 graus, você só pega a parte de cima da esfera. Mas no nosso caso a gente quer a esfera inteira, né? Então é de 0 a π. Então vamos lá. A gente quer o volume da esfera. A gente vai calcular uma integral tripla, né? De 1. Lembra de 1 porque quando a gente calcula uma integral tripla de 1, o resultado vai ser exatamente o volume da região que a gente pegou lá no domínio. Aí a gente vai ter lá o... Vamos colocar nessa ordem mesmo, né? dρ, dθ, dφ. Tá? O dφ é a integral aqui de fora, o φ é de 0 a π. Depois o dθ é a integral aqui, né? O θ é de 0 a 2π. E o ρ é a integral de dentro, que é de 0 a r. Okay? Perceba que ó, deu constante, 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 constante. O r é constante para cada esfera. Né? A gente está considerando um r porque eu quero provar a fórmula. Mas dado um R qualquer, uma esfera de qualquer tamanho, o R seria constante. Então seria... E só você ver, é constante porque ó, ele não depende de nenhuma das variáveis que a gente vai trabalhar. Por isso que a gente vai considerar como constante. Ó, o R é diferente de ρ, de θ e de φ. Então é tudo constante.
Lembra o que é tudo constante lá no com 3 dimensões nas coordenadas cartesianas? O paralelepípedo. Então, o paralelepípedo lá nas coordenadas cartesianas é fácil, porque é tudo constante os intervalos de integração. Aí, nas coordenadas cilíndricas, o que é tudo constante? O cilindro. Por isso que o cilindro é mais fácil nas coordenadas cilíndricas, desculpa. E nas coordenadas esféricas, o que é tudo constante? É uma esfera. Uma meia esfera também seria tudo constante. Por isso que a gente vai trabalhar com esfera, meia esfera, é mais fácil trabalhar com coordenadas cilíndricas, porque fica tudo constante no intervalo de integração. Pronto, professor, vamos resolver essa integral aqui. O resultado vai ser o volume. Calma, você está esquecendo de uma coisa. O que a gente está esquecendo? O que a gente está esquecendo? O que a gente está esquecendo? Jacobiano. Não esqueça do jacobiano. A gente está trabalhando com uma integral tripla em coordenadas esféricas. A gente já achou o D, que é a região do domínio, que é a nossa esfera. O F a gente vai usar 1, ok? A função constante 1. Então 1 não precisa trocar, é 1. Não tem x nem y nem z, não precisa trocar nada, tá? Então a gente está usando a função constante, ó. Vamos até colocar aqui, ó. A função... Nossa função vai ser constante 1, tá? Então, não precisa trocar nada. Não precisa trocar, não tem x para trocar, não tem y para trocar. Só que o jacobiano a gente tem que colocar. Rho quadrado seno de φ. E esse jacobiano a gente tem que colocar. Rho quadrado seno de φ. Então perceba, 1 é a função constante, porque quando a gente integra integral tripla de uma função 1, o resultado vai ser o volume da região do domínio, tá? E é o que a gente quer. E aí a gente não pode esquecer do jacobiano, que é rho quadrado no seno de φ. Vamos calcular essa integral aqui? Então vou copiar no outro slide. O volume nosso vai ser integral tripla do que? De 0 a π, de 0 a 2π, de 0 a π, de 0 a 2π, de 0 a r, do que? Do que? De 1 vezes isso, é isso, não preciso colocar 1, né, multiplicando. De rho quadrado, seno de φ, de rho, de θ, de φ, tá? Vamos começar calculando a integral de dentro. Qual que é a integral de dentro? Essa daqui. Essa é a integral de dentro. Vamos calcular no próximo slide. Integral de 0 a r de rho quadrado seno de φ. Começou com dr, né? Não, de rho. De rho, ok? 0 a r, rho quadrado seno de φ, de rho. Ok. Vamos calcular essa integral. Perceba que aqui eu tenho rho ao quadrado e vou calcular em relação a rho. O que vai ficar? Vai ficar rho ao cubo sobre 3, tá? Integral em relação a rho ao quadrado fica rho ao cubo sobre 3. E o seno de φ? Seno de φ é uma constante, mantém. Constante, mantém, integra só a função que tem a minha variável. E aqui eu vou substituir de 0 até r. Eu vou substituir aonde? Eu integrei em relação a rho? Eu vou substituir em rho. Então vamos lá. Vai ser igual. Troca aqui o rho por r. R ao cubo sobre 3. Esse r ficou feio. R ao cubo sobre 3 vezes seno de φ. Menos, troca o rho por 0. 0 ao cubo sobre 3 vezes seno de φ. 0 ao cubo é 0, sobre 3 é 0, 0 vezes uma constante aqui vai ser 0. Então vai ficar só essa parte aqui, que é o r ao cubo sobre 3 vezes seno de φ. Vamos pegar e colocar esse resultado aqui, ó. Então a gente tem lá integral de 0 a π, integral de 0 a 2π. Essa integral de dentro ficou r ao cubo sobre 3 seno de φ. R ao cubo sobre 3 seno de φ. E aí tem o dθ de φ. Dθ de φ. Vamos calcular agora essa integral que ficou aqui dentro, né? Que é a integral de 0 a 2π. Integral de 0 a 2π.
de r ao cubo sobre 3 seno de φ dθ, é isso, né? Dθ, integral de dentro. No caso aqui, ó, não tem nada de θ. Aqui não tem θ, aqui não tem θ, não tem nada de θ. É tudo constante. Integral de constante é o quê? Se mantém a constante e coloca a variável, né? Então é tudo constante, integral de constante. Você pega todas essas constantes aqui, multiplica pela variável. No caso, a variável é θ, que eu estou integrando em relação a θ. E aí eu vou fazer isso daqui entre 0 e 2π. E eu vou substituir onde? Opa! Eu vou substituir onde? No θ, né? Porque a gente fez a integral em relação a θ. Vamos lá, troca todos os θs por 2π. R ao cubo sobre 3 seno de φ vezes o θ, que é 2π, menos, agora troca o θ por zero, R ao cubo sobre 3 seno de φ, troca o θ por zero. Então essa parte zerou, né? Zerou, vai ficar só outra parte ali. Eu vou colocar o 2 aqui na frente, tá? 2r ao cubo. Vamos colocar o π também? 2πr ao cubo sobre 3 vezes seno de φ, tá? Então pronto, aqui zerou, aqui só ficou essa parte aqui. Eu só coloquei o 2π na frente, não mudou nada. Então vou colocar isso daqui na integral agora. Isso vai ficar igual a integral de 0 a π. Essa integral de dentro eu acabei de resolver, é 2πr ao cubo sobre 3. 2πr ao cubo sobre 3 vezes o seno de φ, foi o resultado da integral. Falta o dφ. Agora vamos fazer essa integral em relação ao φ. Isso tudo é constante. Constante multiplicando a função mantém, então vamos manter tudo que é constante. Ou seja, tudo que não é φ é constante. E vamos integrar aqui o seno, né? Qual que é a integral de seno? Cuidado que, ó, lembra que aqui a gente tem seno, cosseno, menos cosseno para a gente decorar? Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, derivada de menos seno é menos cosseno, derivada de menos cosseno é seno. A integral é ao contrário. Então a integral de seno cai no, menos cosseno. Vamos colocar já esse menos da frente? Menos cosseno, tá? Menos cosseno de φ. Por que tem esse menos na frente? Porque a integral de seno é menos cosseno, tá? O menos eu coloquei aqui na frente e eu coloquei o cosseno de φ. E eu vou ter que substituir de 0 até π, tá? E eu vou substituir aonde? No φ, tá? Porque eu integrei em relação a φ. Substitui no φ. Então, vamos lá. Vou colocar aqui na frente. Vai ficar, troca todos os φ por π. Menos 2r ao cubo sobre 3 vezes cosseno. Troca o φ por π. Menos, aí vai ficar menos 2π r ao cubo sobre 3. Cosseno, troca o φ por zero. Cosseno de zero, tá? Perceba o seguinte, ó. Aqui a gente tem o menos da fórmula, porque é o ponto final menos inicial, e esse menos aqui é o menos da integral, tá? Cosseno de π é 1. Cosseno de π, desculpa. Cosseno de π é menos 1. Menos 1 com esse menos fica positivo, tá? 2πr ao cubo sobre 3. Aí, cosseno de zero é 1 positivo. Aí fica esse menos com esse menos, fica mais, né? Mais 2πr ao cubo sobre 3. Então, aqui ficou o cosseno de π menos 1. Menos com menos ficou mais, e 1 vezes isso dá isso, né? Cosseno de zero é 1 positivo, 1 vezes isso é isso, e esse menos com esse menos ficou mais. Aí, o que a gente tem? Ó? Mantém o denominador, que o denominador é igual. 2πr ao cubo mais 2πr ao cubo, eles são iguais, né? Então, vai ficar o quê? 2, o 2πr ao cubo, concorda? Eu peguei uma maçã com outra maçã, das duas maçãs. 2πr ao cubo com 2πr ao cubo dá 2, o 2πr ao cubo. Agora eu vou juntar o 2 com 2, vai ficar 4. 4πr ao cubo sobre 3, multiplicando. Ok, e não é isso que a gente queria? Qual que é o volume da esfera? O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, que foi o que a gente acabou de demonstrar. Aí se o raio for 2, você troca o r por 2. Se o raio for 5, você troca o raio por 5. Percebe que só depende do raio. A gente usou um raio genérico. Mas agora você vê qual que é
o raio da sua esfera. Joga aqui, você vai achar o volume da sua esfera. Pronto, a gente acabou de demonstrar aí que o volume da esfera é dado pela fórmula 4/3 de πr ao cubo, usando integral tripla e usando as coordenadas cilíndricas para facilitar nossa vida. Para finalizar a aula, só vou mostrar um esqueminha aqui, ó, das coordenadas cartesianas. Essas daqui são tudo do R3, então esquece um pouquinho as coordenadas polares, que é do R2. Coordenada cartesiana no R3, coordenada cilíndrica sempre é no R3 e coordenada esférica sempre é no R3. Aqui esse quadradinho é porque é o seguinte, ó, quando for retângulo é mais fácil coordenadas cartesianas. A gente vai usar o x, y, z. Onde que é o x, né? O tamanho do x é esse daqui. Então, por exemplo, tá esse ponto, né? O tamanho do x é aqui, que vai ser em relação ao eixo x. O tamanho do y está aqui. E o z é a altura, que é a cota. Tá? A gente usa geralmente quando tem paralelepípedos, né? Ou coisas retinhas, mais retinhas, fica mais fácil de usar coordenadas cartesianas. Já quando é cilíndricas, né? A gente usa já o quê? O r. Lembra que o r não é a distância do ponto até a origem. A gente vai pegar o ponto, rebater ele até o plano xy. O r é a distância da origem até esse ponto rebatido. O θ vai ser o ângulo entre o semi-eixo x positivo e essa reta que a gente usou para calcular o r. E a gente vai usar o mesmo z das coordenadas cartesianas, que é a cota, nas coordenadas cilíndricas. Já nas coordenadas esféricas que a gente viu hoje, a gente usa o ρ. O ρ é a distância do ponto até a origem, de fato, do ponto até a origem, né? Não é o ponto rebatido igual era o r, né? Distância do ponto até a origem. A gente também vai usar o θ, que é esse ângulo aqui do eixo x positivo até essa reta que bate no ponto rebatido. E vai usar agora o φ, né? O φ é o ângulo entre o z e essa reta aqui que a gente usou para calcular o ρ, que é a distância do ponto até a origem. Perceba que nas coordenadas cartesianas tudo é medida, x, y, z é medida. Nas coordenadas cilíndricas, o r e o z são medidas assim, de comprimentos, né? O x e o z são medidas de comprimento. O r e o z são medidas de comprimento. O θ é ângulo. Então tem um ângulo e duas medidas de comprimentos no cartesiano. Já no polar a gente tem dois ângulos, que é o θ e o φ. Ó. O θ e o φ, dois ângulos e só uma unidade de medida, que é a distância do ponto até a origem. Ok? E aí eu coloquei aqui por cor para a gente diferenciar. Por exemplo, o que for verde, a gente só usa em cartesiano. Então o x e o y é só na cartesiana. O que é azul, a gente só usa no cilíndrico. Então esse R aqui só vai aparecer no cilíndrico. Né? Aparece no polar, professor, mas a gente está pensando só com 3 dimensões. E esse ρ e esse φ só aparece no esférico. O que for preto aparece mais de um. Então, por exemplo, o z aparece tanto no cartesiano como no cilíndrico, né? Que é a cota. E o θ, que é esse ângulo aqui, aparece tanto no cilíndrico como no esférico, ok? Então a gente termina aí essa parte aí do nosso curso sobre coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Vai ter aí mais exercícios, sim, mas a parte de conteúdo aí, a parte teórica, termina por aqui. A gente vai continuar o curso ainda. Abraços e bons estudos a todos.